Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Número 1. Calcule o volume do sólido de revolução gerado quando a região limitada pelas curvas dadas gira ao redor do eixo x. Letra A, y igual a raiz quadrada de x, y igual a 0, x igual a 4. A função y igual a raiz quadrada de x é uma função muito conhecida dos nossos exercícios e cujo gráfico já esboçamos aqui. No entanto, vamos esboçá-lo novamente. A função não está definida para x menor que 0, porque não existe raiz quadrada real de números negativos. Então, o domínio da função é o conjunto D, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 0. O f de 0 é igual a raiz quadrada de 0, que é 0. Então, o gráfico passa pela origem. O valor da função em x igual a 4 é o f de 4, igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então, o gráfico passa pelo ponto 4, 2. O limite da função raiz quadrada de x, quando x tende ao infinito, quando o x for muito grande, a raiz quadrada também será. Então, esse limite tende ao infinito, a função tende ao infinito, quando x tende ao infinito. Vamos escrever a função na forma exponencial e calcular a derivada. Podemos escrever o f de x como x elevado a meio, né? Então, o f' de x vai ser o meio vindo um fator, e eu vou subtrair um do expoente. Então, meio menos 1 dá menos meio. Então, fica x elevado a menos meio. Que eu posso escrever como 1 sobre 2. O sinal negativo eu vou passar para baixo, né? O x elevado a meio, que é raiz de x. Então, fica 1 sobre 2 raiz de x. A derivada não está definida em x igual a 0, porque teríamos aí uma divisão por 0. E também não está definida para x menor do que 0, porque não existe raiz quadrada real de números negativos. Então, o domínio da derivada é o conjunto D, x pertence aos reais, tal que x é maior do que 0. Como o numerador é uma constante, a derivada nunca se anula, e como x é sempre positivo, a derivada também será positiva. Vamos calcular a derivada segunda a partir da forma exponencial da derivada. Se f' de x é igual a meio vezes x elevado a menos meio, né? O f duas linhas de x vai ser meio vezes. Aí o menos meio vira um fator, e eu vou subtrair 1 do expoente. Menos meio menos 1. Menos 1 é menos 3, menos 2 meios, né? Então, menos meio menos 2 meios dá menos 3 meios. Que eu posso escrever como menos, 1 vezes 1 dá 1, embaixo fica 2 vezes 2, que é 4, e x elevado a 3 meios é raiz quadrada de x elevado a 3. A derivada segunda também não está definida para x menor ou igual a 0, pelas mesmas razões anteriores, e seu domínio é o conjunto D, x pertence aos reais, tal que x é maior do que 0. A derivada segunda é sempre negativa, porque o numerador é negativo e x é sempre positivo, né? Com essas informações, podemos esboçar o gráfico da função. A função parte da origem e cresce, já que a derivada primeira é sempre positiva, e tende ao infinito quando x tende ao infinito. Observe que ela é sempre côncava para baixo, porque a derivada segunda é sempre negativa. A função y igual a 0 corresponde ao eixo horizontal. A função x igual a 4 é uma reta vertical que toca o eixo horizontal no ponto 4. A região delimitada por essas três curvas pode ser facilmente identificada. Girando esta região em torno do eixo x, teremos o sólido de revolução mostrado. Se fatiarmos esse sólido verticalmente, cada fatia será um disco de comprimento dx e cujo raio é igual ao valor da função no ponto. O volume de cada fatia desse disco é dv igual a π vezes o raio ao quadrado
No caso aí o raio é raiz de x elevado ao quadrado vezes o comprimento dx. Raiz de x ao quadrado é x. Então fica πx dx. Integrando esse elemento de volume entre x igual a 0 e x igual a 4, teremos o volume do sólido. Então o volume vai ser a integral de 0 até 4 do dv, que é πx dx. Posso colocar o π para fora da integral, fica π integral de 0 a 4 de x dx. Que dá π vezes a integral de x é x ao quadrado sobre 2, que eu vou integrar de 0 até 4. Que dá π vezes, quando x for 4, vai ficar 4 elevado ao quadrado sobre 2, menos quando o x for 0, 0 ao quadrado sobre 2. 4 elevado ao quadrado dá 16, sobre 2 dá 8. Então dá 8π, já que o outro termo é nulo. Portanto, esse é o valor do volume do sólido. Letra B, y é igual a 2x menos x ao quadrado e y é igual a 0. Vamos esboçar o gráfico da função y é igual a 2x menos x ao quadrado. Por se tratar de um polinômio, está definida para todo valor de x. Então, o domínio é o conjunto dos números reais. O f de 0 vai ser 2 vezes 0 menos 0 elevado ao quadrado, que dá 0. Então, a função passa pela origem dos eixos de coordenadas. As raízes são 2x menos x ao quadrado vai ser 0. A gente pode colocar o x em evidência e escrever como x vezes 2 menos x igual a 0. Essa expressão será nula quando um dos fatores se anular, ou seja, quando x for igual a 0, ou quando 2 menos x for igual a 0, ou seja, quando x igual a 2. Então, o gráfico toca o eixo horizontal na origem e em x igual a 2. Como a função é um polinômio do segundo grau e o termo quadrático é negativo, seu gráfico é uma parábola côncava para baixo e tem o aspecto mostrado. A função y igual a 0 corresponde ao eixo horizontal. A região delimitada por essas curvas é bem fácil de identificar e está compreendida no intervalo 0 menor que x menor que 2. Se girarmos essa região em torno do eixo x, o sólido de revolução terá o aspecto mostrado na figura. Se cortarmos esse sólido verticalmente, em fatias, cada fatia terá a forma de um disco de comprimento dx e cujo raio da face é igual ao valor da função no ponto, ou seja, 2x menos x ao quadrado. O volume de cada fatia é dv igual a π vezes o raio elevado ao quadrado, nesse caso 2x menos x ao quadrado elevado ao quadrado, vezes o comprimento dx, que dá π vezes. Aí a gente tem o quadrado da diferença, Então, vai ser o quadrado do primeiro, 2x elevado ao quadrado dá 4x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2 vezes 2x dá 4x, vezes o segundo x ao quadrado dá menos 4x ao cubo, mais o quadrado do segundo termo, o quadrado de x ao quadrado é x elevado à quarta vezes dx. Integrando esse elemento de volume entre x igual a 0 e x igual a 2, teremos o volume do sólido. Então, o volume vai ser integral de 0 até 2 de π vezes 4x ao quadrado menos 4x ao cubo mais x elevado à quarta dx, que dá π vezes 4 vezes a integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, menos 4 vezes a integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4, mais a integral de x elevado à quarta, x elevado a 5 sobre 5, que dá π vezes 4 terços de x ao cubo. Esse 4 eu cancelo com o outro, vai ficar menos x elevado à quarta, mais x elevado a 5 sobre 5, que eu vou integrar de 0 até 2. Então fica π vezes, quando o x for 2, vai ficar 4 terços vezes 2 elevado ao cubo, menos 2 elevado à quarta, mais 2 elevado a 5 sobre 5, menos, quando o x for 0, 4 terços vezes 0 ao cubo, menos 0 elevado à quarta, mais 0 elevado a 5 sobre 5. Que dá π vezes
2 elevado ao cubo dá 8 vezes 4, aí fica 32 terços, menos 2 elevado à quarta, que é 16, mais 2 elevado a 5, que é 32 sobre 5. E o outro termo se anula. Tirando o mínimo comum dá 15. 15 dividido por 3 dá 5, vezes 32 dá 160, menos 15 dividido por 1 dá 15, vezes 16 dá 240, mais 15 dividido por 5 dá 3, vezes 32 dá 96. Somando 160 menos 240 mais 96 dá 16 sobre 15 vezes π, que é o valor do volume do sólido gerado.